Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar sobre Além da Superfície, da Duda Razeira, que é parceira do Instagram. E eu resolvi falar desse livro porque eu acho que esse livro tem uma mensagem muito, muito importante. Sem contar que é um livro de 200 e poucas páginas, está de graça no Kindle Unlimited. Então, se vocês gostarem, eu vou deixar o link na descrição. É só baixar e ler e se encantar com essa história. Bom, já vou avisando, sou péssima com nome de personagens, quem me acompanha já sabe, então, certo? Desculpem, desculpa Duda, tá? Mas eu sou terrível com nome de personagens. Bom, graças a Deus eu tenho aqui o nome. A gente vai acompanhar a história da Alice, que é uma menina com um transtorno de ansiedade. E ela estava num relacionamento meio estranho, mas ela estava num relacionamento e ela queria casar com esse cara, até que ela percebeu que ele não era nada daquilo que ela imaginava que fosse e chutou ele. Mas para ela isso foi extremamente difícil, porque junto com essa atitude de chutar o cara, de fazer o que a Eleven faz, ela também jogou fora grande parte dos sonhos dela, né? E isso só fez com que agravasse o transtorno de ansiedade dela. E a gente vai acompanhar a luta dela para fazer com que a vida dela volte aos eixos, para fazer com que todo mundo que está ao redor dela entenda que não é frescura, que o que ela tem é sim algo difícil de lidar, que é uma doença e que as pessoas não têm o menor controle sobre o que vai fazer com que você tenha uma crise, tenha um surto, e ela começa essa história com crises de ansiedade muito fortes até o momento em que ela começa a ter os seus primeiros ataques de pânico. E eu já vi isso e já vivi isso. Graças a Deus eu não tenho, ninguém na minha família tem, mas eu tive um namorado que matei ele, tadinho, que tem síndrome do pânico, e a gente vê o quanto as pessoas não entendem o que é. Eu confesso que eu demorei muito pra entender o que era, e antes que alguém me pergunte, não, a gente não terminou por causa da síndrome do pânico, foram outros motivos, tá? Senão não teria o menor cabimento eu estar aqui falando a respeito desse livro. E principalmente porque a mensagem que eu quero passar é que vocês, antes de agredir alguém, seja virtualmente, seja pessoalmente, antes de você falar alguma coisa que pra você não tem importância, de que pra você é normal, de que pra você não vai te causar nenhum transtorno, que é só uma palavra ou que é só uma forma de dizer, antes de você julgar uma pessoa, lembre-se que nem todos encaram as coisas da mesma forma. Então, não é frescura, não é preguiça, não é falta de Deus, tá? Na maioria das vezes é sim uma doença mental, que é extremamente manejável desde que você faça o tratamento e o acompanhamento correto, certo? Não passa sozinho. Mas vamos voltar ao livro. Eu decidi que eu ia falar sobre esse livro porque eu acompanhei os stories da Duda uns tempos. Quando esse vídeo sair já vai fazer mais de um mês. E a Duda, ela escreve muito sobre transtorno de ansiedade porque ela tem transtorno de ansiedade. E ela estava esses dias desabafando nos stories a respeito de uma menina que simplesmente atacou ela no WhatsApp, no Instagram, independente de onde for, simplesmente falando que ela usava o transtorno de ansiedade dela como desculpa para ganhar seguidores. Então, tudo isso me deixou extremamente abalada e preocupada, porque as pessoas não estão levando em consideração
o que é doença, né? E a Duda escreve sobre esse tipo de transtorno de uma forma belíssima e bem leve. Você não se sente incomodado em nenhum momento no que você tá lendo, porque ela transmite aquilo de uma forma muito natural, que é muito natural para ela aquilo. E aí ela, nesse livro, ela tem a Alice, que viu a vida dela mudar da noite pro dia. Ela simplesmente perdeu tudo, né? O chão dela, que era esse namorado, que na verdade era um merda. Desculpa, mas ele é um merda. E ela se vê na casa dos pais dela, e não tem nenhuma perspectiva de futuro. O pai e a mãe dela têm uma relação extremamente disfuncional. Eles ficam separando e voltando, e isso traz pra ela um pouco de ansiedade também, porque ela nunca sabe o que ela vai encontrar quando ela vai chegar em casa, se ela vai encontrar os pais bem, ou se ela vai chegar lá e vai encontrar a mãe debilitada, destruída, aos prantos. Então isso também causa um pouco de ansiedade e muito desconforto pra ela. E ela se vê dentro dessa situação, e ela se vê a mãe cobrando porque ela não está trabalhando, a mãe cobrando porque ela não sai de casa, até uma hora que ela resolve arregaçar as mangas e procurar emprego. E é quando ela toma essa atitude que a vida dela muda completamente, porque ela está lá naquela luta de distribuir currículo, e ela para pra tomar um lanche, e ela encontra um colega de turma que foi o primeiro beijo dela. E ele parece não lembrar dela, mas ele era aquele nerd que ninguém presta atenção. E ele se transformou num belo de um príncipe. E ela acaba, então, começando a ter uma amizade com o cara e tudo, e conta pra ele que ela tá procurando emprego. E ele, então, fala que em tal lugar estão precisando de uma pessoa que entenda de RH, de administração, que é o caso dela. E então ela leva esse currículo até lá, e quando ela menos espera, ela é contratada. Quando ela chega lá, ela descobre que não só esse rapaz que ela encontrou trabalhar nessa empresa, que ele é advogado, como um outro que era o bonitão da escola. Então ela se vê dentro desse ambiente e arregaça as mangas e bora trabalhar, porque a empresa está sofrendo com a crise. Então eles estão perdendo muitos clientes e muito dinheiro. Não dá pra entender o fluxo de caixa. Então ela começa a trabalhar nisso daí, e ela faz uma descoberta terrível, 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 terrível. E aí a gente tá lendo essa história e a gente fica assim, tá bom, então esse é um livro sobre ansiedade, a superação disso, né? Bem legal, vamos lá, vamos ler. Só que não, gente, no meio da história, a Duda me coloca um problema gigantesco. Coloca um ladrão dentro dessa empresa que começa a desviar os fundos da empresa, e quem descobre tudo isso é a Alice. E aí vira um pandemônio, e ela com esses problemas de ansiedade, imagina só como ela tava lidando com toda essa pressão, porque ela vai ter que entregar a pessoa que ela já descobriu quem é. Só que ela acha que ela descobriu. E aí ela comete o erro de se enganar, e não é a pessoa. Ah, meu Deus, olha, eu sei que eu estava com insônia, e eu peguei o livro pra ler sem pretensão nenhuma, e quando eu acabei, e eu recomendo pra todo mundo, leiam, porque você vai entender como funciona um pouco mais o pânico, a ansiedade, e o quão é difícil lidar com isso. Porque a gente que não tem, a gente tem a tendência de não entender e de julgar, de achar que é frescura, aquilo tudo que eu falei pra vocês. Mas aqui nesse livro, Além da Superfície, ela vai conseguir tratar isso, e além de tudo, vai criar um romance maravilhoso e vai mostrar pra vocês que é possível sim ter uma vida saudável com ansiedade. Desde que você entenda quais são os seus gatilhos e passe a evitá-los, né? É mais ou menos o meu lema de vida hoje. Aprenda a viver em paz. Certo
Eu acho que essa resenha ficou muito confusa, vocês me desculpem. Mas eu acho que eu consegui passar a mensagem. Então a gente se vê no próximo e tchau!